E já estamos chegando também, esse é o BMC Marketing, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com os nossos convidados. Hoje, eu e Daniel Morales vamos bater um papo aqui com o Ricardo Russo, que é superintendente de câmbio do Banco Ourinvest, e também o Fernando Kling, ele que é especialista em derivativos. A gente vai bater um papo bem animado, com bastante conversa aqui e também, claro, respondendo as suas perguntas, respondendo as suas dúvidas que você vai mandar no chat aqui pra gente. Vamos dar o nosso giro do mercado aqui, porque a Bolsa, enfim, está se mostrando num dia de patamar positivo na quinta-feira, quarto pregão do ano, depois de cair 2,42% ontem, a Bolsa hoje está subindo 0,95%. Fleury sobe, Apivida sobe, Pet sobe, BRF, Intermédica, Vale, Lojas Renner, Carrefour subindo também, Lojas Renner nos patamares de alta. E a gente tem na parte de baixo aqui, ó, positivo, Rumo, Via, Magazine Luiza, olha só, essas empresas varejistas, hein, estão dando a mão nas quedas. Também tem BR Malls, Pão de Açúcar, Energisa, Copel, JHSF, Sabesp, Raia Drogasil, Semig, entre várias outras empresas fazendo esse movimento baixista no pregão de hoje. Eu quero trazer aqui para vocês que já aconteceu o fechamento do mercado nas bolsas europeias e DAX na Alemanha fechou em queda de 1,35%, FTSE no Reino Unido também caiu 0,88%, o CAC na França caiu 1,72%. O índice Eurostoxx fechou numa queda de 1,53%. As bolsas americanas, elas operam mistas. O Dow Jones cai 0,23%. Já S&P e Nasdaq estão em elevação. S&P sobe 0,20% e a Nasdaq sobe 0,34%. O dólar, nesse momento, está cotado aos R$ 5,70, uma leve queda aí de 0,03%, chegando a ser negociado nessa quinta-feira já a R$ 5,72. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Ricardo Russo, né, que vai bater um papo aqui com a gente sobre dólar, tá? Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre câmbio, sobre dólar, já vai deixando o seu alô aqui pra gente. Falando dos criptoativos, a gente viu ontem que logo depois da ata do Fed, né, a divulgação da ata do Fed, vários criptoativos acabaram sofrendo quedas bastante fortes, né? O próprio Bitcoin chegou a cair mais de 9% e nesse momento está recuando 6,8%, tá? Os 42.882 dólares. O Ethereum está caindo 9,8% aos 3.404. Aí a gente tem Binance Coin também caindo 7,5%, Solana caindo 7,5%, Cardano caindo 6,22%, entre uma série. Ao Shiba aqui, que o pessoal gosta, caindo 7,51%. Enfim, uma série de criptoativos aqui nesse movimento de baixa, depois de toda essa reconfiguração, né, que talvez possa acontecer na política monetária lá dos Estados Unidos. Bom, essa é a grande questão, como que vão ficar, né, todas essas movimentações no mercado. A gente viu a Bolsa subindo. E um dos ativos que acabou chamando a atenção foi Carrefour, né? Carrefour que teve um crescimento aí, né? Uma alta nessa manhã de quinta-feira. Isso porque a rede de supermercados Auchan, lá da França, está desenhando uma nova proposta de aquisição do Carrefour lá na França. A companhia tem tido conversas com os fundos de private equity sobre uma possível parceria para fazer uma oferta conjunta. Segundo a Bloomberg, uma combinação dos negócios com o Carrefour levaria a família fundadora da Auchan a criar a maior rede de supermercados da França. Qualquer negócio precisaria do apoio, claro, dos acionistas âncora do Carrefour, como o empresário Abílio Diniz, o empresário brasileiro Abílio Diniz. As partes envolvidas nessa possível negociação ainda não se manifestaram oficialmente. E agora eu quero chamar o Daniel Morales aqui para desejar uma ótima tarde a ele e já começarmos
esse nosso giro de notícias dessa quinta-feira, né, Morales? Temos bastante indicadores, temos várias notícias aqui disponíveis para os nossos telespectadores. É isso aí, Felipe. Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde também aos amigos ligados agora no BMC Marketing. Então a gente segue aqui com as informações do marketing. Começando então com a Fenabrave, que divulgou hoje os dados de venda de veículos novos. Foram 2.120.000 unidades em 2021. O número é 3% maior do que o registrado no ano anterior. No mês de dezembro, as vendas de veículos recuaram 15,1%, mas entre novembro e dezembro, o número teve crescimento de 19,7%. Um dos motivos para o baixo crescimento é a falta de veículos disponíveis nas concessionárias. As montadoras também estão enfrentando falta de peças na linha de montagem por conta de gargalos logísticos e falta de componentes eletrônicos no mundo todo. Para este ano, a Fenabrave prevê crescimento de 4,6% nas vendas de veículos. Pois é, Morales, mais de 700 caminhões estão parados na fronteira com a Venezuela, esperando liberação. As cargas são estimadas em 150 milhões de reais. A maioria delas é de produtos perecíveis. Parte dos auditores fiscais da Receita Federal realiza a Operação Tartaruga, depois que não chegou a um acordo com o governo federal sobre o pagamento de bônus por eficiência. Esse movimento começou no mês passado, depois do governo anunciar reestruturação na carreira de policiais ligados ao Ministério da Justiça, mas não sinalizou nenhum reajuste para outras categorias que já haviam ouvido promessas de recomposição salarial e prêmios. Esse movimento está se expandindo aí pelo Brasil, essa operação padrão, operação tartaruga, como chamam, mas dificultando um pouco a entrada e saída de produtos, o que pode acabar trazendo consequências para a economia brasileira, Morales. E a Gerdau foi selecionada para compor a carteira do índice Carbono Eficiente da B3. Esta é a segunda vez que a companhia entra no índice. A nova carteira tem vigência de janeiro a abril de 2022 e é atualizada a cada 4 meses. O índice Carbono Eficiente reúne organizações do IBRX 100 comprometidas com a eficiência e transparência na gestão dos gases de efeito estufa. Segundo a Gerdau, a empresa vem se preparando para uma economia de baixo carbono e essa posição de destaque no setor é fruto de um modelo de produção baseado no uso da sucata ferrosa reciclada e também do carvão vegetal. A Azul tem sofrido com o aumento no número de casos de Covid. A empresa comunicou aos funcionários que várias dispensas médicas estão sendo apresentadas, tanto no pessoal de voo quanto no pessoal que opera em solo, e que os próximos dias vão ser bastante desafiadores. Alguns ajustes estão sendo feitos para enfrentar a situação e os passageiros também estão sendo comunicados aí para receber assistência da Azul. Falando também sobre empresas aéreas, né? Os dados operacionais prévios de dezembro da Gol mostram que a demanda total cresceu 14,7% em relação ao mesmo mês de 2020. O número de decolagens subiu 21,7%. No mercado doméstico, a Gol aumentou a oferta em 11,4% e a ocupação ficou em 81,9%. Hoje cedo, durante um evento de apresentação, inclusive, desses dados, o diretor de RI da Gol disse que ainda não tem uma retomada total dos grandes clientes corporativos, mas que espera que isso possa acontecer no final do primeiro trimestre, com a base total de clientes sendo recuperada aí já a partir do segundo trimestre agora de 2022. Morales, vamos dar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando no chat, rapidinho, antes da gente trazer o Ricardo Russo, superintendente de câmbio da Ourinvest, o Alexandre Cyber desejando ótima tarde, tem o Edson Mendes aqui também, Morales, o pessoal falando que é enciclopédia cultural, o BMC também é cultura, sensacional, hein, Morales? Você viu que o Ed aqui está falando que o Felipe está dando uma de humilde, mas ele é muito culto.
Ah, obrigado. Muito e culto também não sei, mas a gente tenta, né? Tem umas culturas que chamada cultura inútil, tem umas culturas úteis. Ah, a gente... Dê um Google antes de vir para cá. Conheça essa tática. Eu chamo de vou perguntar para quem sabe. Antigamente os dicionários eram conhecidos como o pai dos burros, né? Hoje é o Google, né? O Google virou o pai mais recente, né? O dicionário virou o avô dos burros. É verdade. Quem ainda consegue fazer esse tipo de pesquisa, né, em dicionário. Se bem que tem dicionário também, né? É verdade, tem online, né? Bastante dicionário. O Morales, o Marcelo Miranda falou que tá chateado com a gente aqui, fez perguntas, fez ponderações, a gente não questionou. Sério? Puxa vida, desculpa, Marcelo, sinceramente, eu não vi, acabei não lendo mesmo. Desculpa, viu? Verdade. Mas continua com a gente aqui, continua fazendo suas perguntas. Pode mandar pergunta hoje que eu vou fazer pro Ricardo Russo, pro Fernando Kling também. Falando nisso, vamos bater um papo com ele já, Daniel Morales? Bora lá, vamos embora. Ricardo Russo está aqui com a gente, superintendente de câmbio do Banco Ourinvest, já está aqui conosco. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing, um prazer falar contigo, boa tarde. Prazer é nosso, muito obrigado. Estamos muito obrigado, muito importante para nós, estamos aqui com a BMC Marketing e poder trocar um pouquinho de ideia sobre essa nova reforma, né? A reforma de lei aí, que vai modificar muita coisa na área nossa aí. Nós somos um banco que opera 100% câmbio. Uhum. Muito bem, Então, muito obrigado. A gente que agradece, Ricardo, até eu ia fazer um preâmbulo aqui, mas já que você tocou nesse assunto, vamos começar falando então sobre esse novo marco, né? Que no fim do ano passado foi sancionada a lei aqui que cria um marco legal do mercado de câmbio. Aí eu queria saber, já que a gente está começando a falar sobre isso, quais são os benefícios, né, que essa nova lei traz para a economia brasileira e se você puder fazer uma pontuação assim dos principais aspectos que você acaba destacando para essa legislação. Muito bem. A lei ela vem em tempo exatamente para desobstruir a tecnologia, a necessidade hoje imposta por mudanças tecnológicas e o tráfico de operações no mundo no que relaciona ao Brasil, né? Nós temos um arcabouço regulatório muito antigo, que monta a mais, tem normas que já são de quase 100 anos, e que elas são vigentes e ainda perduram ainda o ano de 2022, visto que essa lei ela passa a vigorar a partir do ano de 2023. O que quer dizer que, sem essas mudanças que foram promovidas pela norma e que evidentemente vão ser adaptadas pelo Banco Central por meio de normativos, não há mais a possibilidade de nós atuarmos dinamicamente no mercado e atendendo o mercado de câmbio. Para se ter uma ideia do que a gente está falando, é que para toda e qualquer transação de câmbio, 99% das transações, elas são individuais. Imagina uma compra e uma venda em moeda estrangeira, ela necessitar de uma identificação individual no sistema do Banco Central por meio das instituições financeiras. Ontem isso era factível, ontem eu digo há 20, 30 anos atrás. Hoje é impraticável, porque nós somos obrigados a olhar a uno cada transação. E a lei ela vem exatamente modificar alguns aspectos para que ela possa, para que a gente possa ter uma dinâmica de relação com o mercado e com o mercado internacional também, né, no sentido geral. Se vocês me permitirem, ou se vocês forem fazendo pergunta fatiada, não tem problema, a gente vai tentando discorrer, mas no contexto geral, o Banco Central, ele modifica, a lei, ela atribui ao Banco Central
a possibilidade de modificação de dados, por exemplo, de compilação estatística, que o nosso balanço de pagamento, ele é alimentado na área internacional por meio dessas transações que a gente está falando aqui, que são os registros individuais. É ali que a gente consegue distinguir o que é serviço, o que é uma compra, exportação, importação de bens, quais são como é que está classificado as nossas dívidas privadas, o quanto que o Brasil recebe de juros do exterior, as transações e essas classificações que, evidentemente, como um balanço normal, né? Eles são alimentados por meio dessas transações individuais. O que o Banco Central, o que vai acontecer agora, que o Banco Central deve nos dar agora um caminho em cima desse arcabouço que foi nos dado agora, da lei, é a oportunidade de ter um registro mais dinâmico, o que quer dizer que as instituições que operam no mercado, eu falo instituições porque não são bancos, não são corretoras, são bancos, são corretoras e são as IFEX, são as instituições de pagamento, são novos players que foram já inseridos aí no curto tempo. Essas entidades continuam ainda com a responsabilidade de comprar e vender moeda estrangeira, mas a classificação dos registros ela vai se dar de uma forma um pouco mais dinâmica. A gente não sabe como ainda, mas antevê uma possibilidade para isso. Com isso, a lei ela reformou também alguns aspectos de registros de investimento estrangeiro no país, ou seja, todo não residente, seja pessoa física ou jurídica, que detém algum tipo de investimento no Brasil, tanto quanto os brasileiros, os residentes e domiciliados, que detêm ativos no exterior, ou seja, investimentos no exterior. Isso também promoveram mudanças. A lei também promove a oportunidade de se obter, de se ter uma conta em moeda estrangeira no país, também para residente, que eram poucos as possibilidades de residente com conta de moeda estrangeira no país, e também dá oportunidade um pouco mais larga para que os não residentes tenham conta em reais. Aí, na parte de conta em reais, tem algumas mudanças interessantes. Quer dizer, essa vamos dizer assim, é o tônus do normativo no que diz respeito à relação com o mercado, né? É a parte de compilação estatística, a mudança dos investimentos estrangeiros e brasileiros, as contas em reais e as contas em moeda. Aí eu acho que a gente engloba grande parte da mudança por conta da Lei 14.286. Legal. Ricardo, quais os impactos, né, que esse novo marco ele pode trazer para as empresas exportadoras? Bom, as empresas exportadoras, elas possuem a prerrogativa também de se financiar, não é? Ou seja, financiar a produção e financiar o comprador. O que quer dizer que hoje, esse é um dos impactos, vamos dizer assim, né? Até hoje, o exportador, ele obtém linha para que ele possa se financiar na produção por meio de bancos que obtêm linhas em moeda estrangeira. A lei ela modifica um pouco, dando a oportunidade das instituições financeiras brasileiras também oferecerem financiamento em moeda estrangeira para o exportador. Isso vai aumentar um pouquinho a concorrência. É necessário que o Brasil ele tenha um pouco mais de força na moeda, né, na qualidade e no preço também,
para que isso se reflita em oportunidade de oferecer a moeda estrangeira também para o exportador. O exportador, do ponto de vista dos inputs de registro, a diferença básica é uma desburocratização. Uma desburocratização sistêmica que já vem ocorrendo de quando em quando por meio de registros que eram obrigatórios e já não se fazem mais, tanto para serviço quanto para bem. Maravilha. Ricardo, eu queria mudar um pouquinho de assunto, se é que você me permite, mas ainda falando de câmbio, claro, porque hoje é um dia que a gente está repercutindo bastante aquela ata do Fed e a gente não pode deixar de falar isso, principalmente porque desde ontem a gente viu o dólar em alta, né? Hoje chegou a ser negociado aí a R$ 5,72, quase chegando nas máximas. Lembro, se não me engano, foi R$ 5,74, R$ 5,75, alguma coisa assim lá no ano passado. Eu queria saber a sua opinião, né, sobre esse movimento de desvalorização do real frente ao dólar. Como que você vê esse movimento? Como que você vê esse dólar tão forte aí perto da nossa moeda? Muito bem. As moedas, o Brasil ele tem uma influência muito forte em relação à moeda à moeda americana, porque exatamente quando os movimentos de qualidade para o fluxo de moeda, ele repercute do ponto de vista mais negativo do que positivo no Brasil. O que quer dizer que, por exemplo, o investidor que opera reais no Brasil, por exemplo, um investidor estrangeiro, ou mesmo brasileiro, e que no momento em que o Fed sinaliza, como você falou, um aumento da taxa de juros ainda num tempo um pouco mais curto do que se predeterminava há um tempo atrás, a tendência é uma evasão muito repentina. Como o nosso fluxo de ingresso, ele basicamente está pautado nas exportações, essa mudança por necessidade de flight to quality, ela predomina na saída, o que quer dizer que a gente perde e sofre muito, como a gente tem sofrido ultimamente, né? Os dois pontos que são aqueles que mais tem impactado no preço da nossa moeda é a insegurança que a gente passa aqui no país, do ponto de vista de investimento e das reformas, que são aquelas reformas que vocês falam todo dia, que a gente acompanha, e mais como que os Estados Unidos se relaciona perante essa questão da taxa de juros, que é o que está hoje impactando muito, né? Imagina, um preço de moeda com uma expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, não tem o que fazer, né? É verdade. Ô, Ricardo, você acha meio que... por aí. Você acha que em 2022 o câmbio ele pode sofrer ainda mais oscilações por causa do cenário tanto econômico quanto político? O Boletim Focus ele tem mostrado aí a projeção do mercado na casa dos R$ 5,60. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso. Eu acho que, graças a Deus, a gente tem aqui uma oportunidade de uma política cambial. O Banco Central, na frente de tudo, ele impõe também uma segurança baseado na forma que ele predetermina as condições da política cambial. Então, é por isso que, para o ano que vem, a gente tem algum cenário que pode ser que dê um arrefecimento nessa perda que a gente está tendo e melhore um pouco o impacto para o ano que vem. Ano de eleições, enfim, é muito importante isso no contexto. Mas eu acho que a gente ainda vê bastante coisa interessante para que o mercado retome. O Brasil é um país que a gente sabe que ele tem capacidade de, em muito pouco tempo, recuperar, né, uma condição. Hoje nós temos atividades que são importantes
no contexto mundial para efeito de investimento. E eu acredito que isso vai fazer com que realmente a moeda possa dar uma arrefecida aí e uma melhora para o Brasil. Mas, assim, Ricardo, a gente vê o real desvalorizando, né, frente ao dólar. Teoricamente, a gente vê que os nossos ativos aqui acabam ficando mais baratos para o investidor estrangeiro. Então, acaba sendo mais esse cenário que está afastando, porque a gente não vê um fluxo estrangeiro tão forte, né? A gente até comenta bastante aqui, poxa, falta um fluxo estrangeiro, falta um comprador mais robusto, falta alguém ter uma entrada um pouco maior de recursos aqui para poder fazer alguma movimentação. Então, mesmo com o real um pouco mais desvalorizado, que poderia trazer esses investimentos, é esse cenário que a gente estava conversando aqui, né, de político, de risco fiscal e tudo mais, que acaba dando uma segurada na entrada dos recursos por aqui? Exatamente, você bem pontuou. Nós temos ferramentas e oportunidades que, inclusive, incentivam esse fluxo que você falou há pouco. Por quê? No momento em que o Brasil ele possa oferecer produtos de companhias, por exemplo, de precificação de bolsa, de valorização e capacidade de desempenho no mercado doméstico para a área internacional, o Brasil ainda oferece um pouco mais. O investidor estrangeiro ele tem a oportunidade, por exemplo, de ingressar aqui no país para adquirir produtos de mercado de capital, bolsa, ações, por exemplo, e oferir resultado positivo e não pagar imposto de renda como a gente paga, desde que ele esteja sediado em país que tributa acima de 20, ou seja, os não paraísos fiscais, tá certo? Então, você vê, ferramentas o Brasil possui de larga escala para incentivar. Falta um pouquinho, talvez, de empenho para que como a qualidade dos nossos ativos eles reflitam nessa possibilidade de arriscar no país, tá certo? Traduzindo isso, o investidor estrangeiro ele pode ingressar em moeda, comprar papel na bolsa, no tempo que for, pode ser até um day trade, pode ser uma permanência no tempo que ele exigir, que for satisfatório para ele ofere o resultado, vai embora com 100% do resultado. Isso é uma das ferramentas que a gente tem aqui, fora os outros que são investimentos um pouco mais com longo prazo de maturação. Legal. Ricardo, a gente tem visto o Banco Central atuar no câmbio, fazendo leilões marcados ou extraordinários. Qual que é o objetivo dessas atuações, né? O dólar geralmente dá uma recuada, mas no fim das contas acaba voltando para os patamares mais altos. Como é que você vê a ação do Banco Central? Imagina se ele não fizesse ação, né? Porque é exatamente para atenuar a pressão no fluxo monetário, né? O Brasil, nós possuímos um largo colchão de reservas, mas o fluxo tempestivo é que ele sobrepressa a moeda. Então, são atuações que, dentro da política cambial, que minimamente colocam dentro do que o Brasil entende que seja aquele factível para o negócio. Por política mesmo, né? Um aumento de taxa de juros numa escala um pouco maior pode vir a ser importante, pode ser atrativo para um investimento também de curto prazo, né? O Ricardo, dizem, né, que tentar acertar o valor do dólar, do câmbio e tudo mais, isso aí foi inventado para acabar com a reputação, ou de repente colocar economista em saia justa. Sem essa atuação do Banco Central, muita gente fala que o dólar poderia chegar a 7, 8, sei lá, 10 reais. Você vê o dólar indo por esse caminho, se não tiver uma atuação, ou de repente até indo por esse caminho,
nesse cenário um pouco mais volátil e incerto que a gente acaba passando? Olha, eu não acredito, não. Aí eu acho que é uma questão até de nós temos força de reserva, o Brasil possui receitas de vendas em que fazem com que o preço ele tenha uma acomodação dentro de uma banda factível, tá certo? Eu entendo que o Banco Central ele atua pontualmente, exatamente para, inclusive para que não haja uma insegurança, crie uma insegurança desnecessária. Que há efetivamente um fluxo maior de saída de moeda, isso a gente vê pelo, pelo preço do dia a dia na moeda. Mas, ao mesmo tempo que, considerando aquelas bases que a gente falou no começo, que são os dados de compilação estatística, isso faz com que a ferramenta de atuação do Banco Central ele possa monitorar em que momento que aquela base ela vai para um caminho ou para outro. Tanto é que as atuações, ainda que são um pouco maiores, elas são pontuais e dentro de um programa de governo, tá certo? Eu acho que essa nova legislação que a gente estava falando no começo, ela vai para o mercado internacional, inclusive, é óbvio que ela sozinha não anda, tá certo? Uma andorinha não faz verão, mas a dificuldade que se impõe por força da não modificação de sistêmica que a gente vem carregando há tantos anos, ela faz com que afugente realmente o fluxo de ingresso quando é aquele que relaciona de investimento externo no país. Então, essas mudanças elas foram mais do que importantes, porque elas acompanham programas da OCDE, acompanham programas mundiais que são sugeridos para todo o contexto mundial em relação ao fluxo da moeda. Você vê, vocês observam que nessa lei existe uma expectativa agora de um dia qualquer, e não é piada, eu acho que isso é absolutamente factível, a moeda real, ser uma moeda paritável, como são as conversíveis, né? Nós temos as moedas conversíveis hoje, que são aquelas que se relacionam, por exemplo, o euro, o dólar canadense, a libra esterlina, o real, ele, por medida regulatória, por lei, ele agora também dá a oportunidade de ser uma moeda de transação mundial, que quer dizer que qualquer um vai poder carregar em qualquer lugar do mundo reais no bolso, tá certo? Reais em posição, reais e isso uma mudança exatamente para poder alcançar uma eficiência que talvez esteja aí obstruindo, fazendo com que, de uma forma poluída, desaprecie a nossa moeda. É um dos dados que são importantes aí no contexto mundial. Ô, Ricardo, só para eu entender um pouquinho melhor, né? Você voltou para esse assunto do marco do câmbio, e você tinha falado mais cedo lá sobre algumas reformas, né? Que as reformas elas acabam simplificando e na expectativa, né, que a gente sempre tem de reformas para simplificar os modelos postos aí, desburocratizar. E você comentou sobre as instituições, que são bancos, são corretoras, são várias instituições que acabam atuando. Esse novo marco, como que ele foi recebido por essas instituições? Ele visa desburocratizar, facilitar a vida deles? Isso aí vai dar mais agilidade, vai dar mais facilidade, vai trazer retornos, inclusive, a gente até fala das reformas financeiro, né, nessa desburocratização desse sistema. Como que foi recebido pelas instituições? Sem dúvida nenhuma, porque a lei ela agora vai ser normatizada, né? O Banco Central vai dizer para a gente
o que fazer da lei, não é? Mas ontem, ou seja, antes dela ser sancionada, nós já tivemos algumas mudanças de normativo do próprio Banco Central, inserindo no contexto Brasil players que não existiam, que são as instituições de pagamento. São entidades que elas hoje, concorrendo com os bancos, com as corretoras que podem operar moeda estrangeira, a gente está falando de câmbio, e evidentemente esse contexto não para só na transação de câmbio, ele é dentro do sistema financeiro nacional. Essas instituições, elas são aquelas que foram criadas exatamente para poder dar dinâmica numa transação corrente de moeda. A necessidade de um residente ou do não residente imputar uma operação e receber a transferência da moeda em uma escala tecnológica, em um ambiente de internet, por exemplo. Quer dizer, então o Banco Central ele deve agora, considerando o que foi descrito na norma, usar o mesmo critério que ele tem utilizado de fatiar, ou seja, ele vai dividindo, inserindo as transações de comércio exterior em moeda estrangeira, responsabilizando cada entidade. Por exemplo, uma EFEX autorizada, ela vai poder promover uma transação de compra e venda de moeda para um cliente dela até um patamar de valor. Uma corretora até um outro patamar, porque as responsabilidades dessa segunda, elas são um pouco maiores do que a primeira. Mas a primeira tem menos responsabilidade? Não. A primeira, ela tem a responsabilidade relacionada ao produto que ela quer oferecer para o mercado, que é aquele da dinâmica. Vocês me permitem, mas eu venho de um tempo em que as transações elas eram muito circunscritas, não se podia comprar remédio no exterior, era proibido. Não se podia fazer investimento em bolsa no exterior, não se podia ter uma conta em moeda no exterior. E é óbvio que a gente já carrega todas essas possibilidades dentro de um menor tempo, uma coisa que antigamente não podia e hoje já pode, mas carece ainda para a gente uma eficiência tecnológica que esses players vieram para fazer. Imputar uma transação até $500 e no mesmo minuto ele alcançar o destino, tá entendendo? Isso que vai nos dar aí, uma das pontas que eram necessárias e, evidentemente, substituindo essas leis antigas que impediam de se promover isso. Isso, no final, no resultado, é que essa possibilidade ela vai ser muito bom para que a gente tenha visualização internacional um pouco maior, sistêmica e, consequentemente, um pouco mais de negócio. E aí, talvez, conseguir deixar o real pareado lá com uma moeda pareável, como você bem colocou aqui pra gente. Quem sabe um dia, né, Ricardo? Mas maravilha. Eu acredito. Tá certo. A gente agradece, viu, Ricardo? Muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado pelas explicações, obrigado pelo seu ponto de vista aqui, trazendo aos nossos telespectadores. Um ótimo ano para você, espero vê-lo novamente por aqui. Um abraço. Muito obrigado, nós agradecemos a oportunidade, estamos à disposição para sempre que for preciso. Valeu. Muito obrigado, Maravilha. Daniel, muito obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu, Ricardo, um abraço para você, tchau, tchau, até uma próxima. É isso aí, pessoal, 2:10 da tarde agora, vamos com o giro de mercado rapidinho, Daniel Morales trazendo notícias, trazendo os números do mercado financeiro.
Conta pra gente aí, Daniel Morales. Vamos lá então, Felipe, rapidamente, então, trazendo aqui os números do Ibovespa, que agora sobe 0,90% aos 101.914 pontos. Entre as altas aqui a gente tem a BRF com 5,15, a Apvida com 4,70, Fleury com 4,59, o grupo Notre Dame Intermédica subindo 3,98, Petz 3,85 e também está subindo Bradespar, Vale, Locamérica, PetroRio, Idux, também Hipermarcas, Azul e por aí. Hipermarcas não, Hypera, perdão. E Azul também subindo, tudo em alta. Em baixa agora a gente tem positivo com menos 4,09%, tem JHSF, Magazine Luiza, Via, Pão de Açúcar, Rumo, BR Malls, Eneva, Copel, Sabesp também está caindo, Cielo caindo, Cogna também, Semig e CPFL também. O dólar agora está caindo 0,11% aos R$ 5,72. Felipe. Valeu, Daniel Morales. Agora, 2h51. Vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, o Fernando Kling, especialista em derivativos, está aqui com a gente. Fernando Kling, feliz ano novo para você. Valeu, muito bom poder contar contigo aqui nesse comecinho de ano. E aí, Felipe, tudo bom? Feliz ano novo para você também. Feliz ano novo, Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Estamos sim, estamos sim. Sim, tudo certo, maravilha. Bom poder contar contigo maravilha. Aqui. Pô, sempre um prazer. Maravilha. Kling, seguinte, começar falando aí, a gente tem visto um cenário de bastante volatilidade aí na Bolsa, principalmente depois de ontem, né? A gente viu aquela divulgação da ata do Fed. Isso mexeu bastante com a precificação do mercado e com as projeções, né? Já que os juros lá nos Estados Unidos podem subir mais rápido do que o que estava previsto. Como que você está avaliando esse cenário para a Bolsa aí? Como que você está avaliando, olhando esse sobe e desce, mais desce do que sobe? Pois é, esse é o tipo de, não vou dizer tragédia, né, mas notícia ruim anunciada, né? A gente sabe que vai ter esse tapering, essa redução aí do ritmo de compra de ativos. A gente sabe que essa inflação que eles falaram no início que era transitória, de transitória não tem nada, né? A gente está vendo isso aqui no Brasil. Desculpa te interromper, deu um probleminha aí no seu vídeo e o seu áudio também começou a ficar um pouco robotizado, tá? Mas a gente vai conectar novamente contigo aí e com certeza daqui a pouquinho você já está de volta aqui para bater um papo com a gente. Só pedir para o pessoal avisar assim que o Fernando Kling estiver preparado novamente para a gente bater esse papo. Enquanto o Fernando Kling vai se reconectando e fazendo novos ajustes lá com o pessoal do Switcher para poder voltar tranquilamente aqui a bater esse papo com a gente, eu tenho uma informação aqui para passar para vocês, porque o Uber decidiu encerrar operações do Uber Eats aqui no Brasil, informou, vai encerrar essas operações do serviço de entrega de comida. O Uber explicou nessa quinta-feira que se trata de uma mudança de estratégia para focar apenas em entregas de supermercados e outras lojas. Essas atividades de entrega de refeições, entrega de comida, né, vai ser encerrada no próximo dia 7 de março. Ou seja, a Uber Eats segue, né, fazendo suas entregas aqui no Brasil. O serviço Uber Eats continua vigente aqui no Brasil, porém com a estratégia de apenas focar em supermercados e outras lojas ou entrega de alimentação, de comida preparada, né, vai ser apenas encerrada aqui no Brasil. O Daniel Morales está me chamando, ele tem informações também. Morales, o que você tem pra gente aí? Vamos lá, tem uma notícia aqui que tá também no nosso portal bmcnews.com.br. Se você ainda não acessou, acesse. Que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, o CAD, aprovou sem restrições a compra de participação no Reclame Aqui pela Stone.
A operação ela foi notificada pelas empresas ao órgão em 21 de dezembro do ano passado. Pelo negócio, a Estônia adquire 50% da Reclame Aqui. Segundo informou a empresa Alcad, a operação se insere na estratégia do Grupo Stone de ampliar o leque de serviços oferecidos aos seus clientes, além de ser uma oportunidade também para os vendedores de alavancar o desenvolvimento do seu negócio a partir da incorporação da expertise do Grupo Stone. E tem uma outra informação aqui antes também, Felipe, que as vendas de máquinas agrícolas entre tratores e colheitadeiras somaram aí 5.200 unidades no mês de novembro. Houve uma queda, portanto, de 15,9% em relação ao total de outubro. O balanço foi divulgado pela Fenabrave, que é a associação que, além das concessionárias de automóveis, representa também os revendedores de equipamentos usados no campo. Como não se trata de emplacamentos que podem ser atualizados diariamente, os números de máquinas agrícolas eles precisam ser levantados também com os fabricantes. Por isso as estatísticas têm defasagem aí de um mês em relação ao balanço das vendas de carros, que tem resultados divulgados que foi divulgado agora na quinta-feira pela Fenabrave, relativos ao mês de dezembro. Frente a novembro de 2020, as vendas de tratores e colheitadeiras elas tiveram alta de 24,8%, levando aí o crescimento de volume acumulado nos 11 primeiros meses do ano para 28,3%, num total de 52.700 unidades. Por enquanto, essas informações aqui e também não se esqueça de acessar o nosso portal bmcnews.com.br. Felipe Nascimento. Legal, Daniel Morales. Rapidinho aqui, antes da gente chamar o Fernando Kling, que já está preparado para falar com a gente, eu estava vendo uma conversa no chat, o pessoal perguntando o que estava acontecendo com o BRF, né? Que havia entrado em leilão agora há pouco. A BRF, inclusive, que lidera a elevação do mercado nesse momento, lidera as altas do mercado, com 5,2%, sendo cotada aos R$ 23,88. A gente apurou aqui que os papéis da companhia elas lideram as altas da Bolsa, né? Depois do Credit Suisse ter elevado a recomendação da empresa de neutra para compra, depois de ter aumentado o preço-alvo também de R$ 22 para R$ 30. Tá? A gente viu ontem que a BRF acabou sendo a empresa em mais alta, né, que teve mais alta no pregão de ontem. Claro, a mais alta dentre todas aquelas que haviam caído, porque apenas 4 empresas acabaram tendo elevação no índice ontem, né? Então ela subiu ontem 1,25, hoje já está também entre as mais altas, subindo 5,24, R$ 23,89 com essa nova recomendação do Credit Suisse, com essa recomendação de neutra para compra do ativo. Vamos chamar o Fernando Kling, ele está aqui já preparado para bater um papo com a gente. Kling, mais uma vez, bem-vindo. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar a minha pergunta para a gente poder, na hora de fazer o corte lá no YouTube, a gente ter o corte certinho, para a gente poder ter tudo certinho ali. Vamos falar, Kling, sobre o cenário de volatilidade da Bolsa, né? Principalmente depois dessa divulgação da ata do Fed, mexeu com a precificação dos mercados, também mexeu com as projeções, já que os juros lá nos Estados Unidos podem subir mais rápido do que o previsto. Como que você está avaliando esse cenário para a Bolsa, esse cenário de perde e ganha, mais perde do que ganha? Então, Felipe, como eu estava dizendo, eu espero que agora funcione, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Eles já tinham anunciado que ia ter esse, o que eles chamaram de tapering, né? A redução no ritmo de compra de ativos e tudo mais, a injeção de liquidez do sistema. Então, o mercado fica empurrando com a barriga esse tipo de coisa, mas uma hora a realidade confronta a expectativa, né? Que é o que a gente está vendo agora. Eles falaram que a inflação ia ser transitória, mas a gente sabe que de transitório não tem nada, como a gente está vendo aqui no Brasil também, inclusive. Então,
chegou a hora, né? Chegou a hora da gente lidar com os problemas que nós mesmos criamos, vamos dizer assim, né? Então, eu confesso que, para mim, essa notícia é requentada. O que eu não esperava, na verdade, é que a Bolsa Brasileira fizesse o movimento que fez, né? De cair 23%, 24% da máxima, enquanto que o S&P continua subindo. Então, eu acho que só aumentou as assimetrias que a gente já tinha antes aqui, e eu acho que esse ano, embora seja ano eleitoral, vai ser um ano de ainda mais volatilidade, talvez, que a gente viu no ano passado, mas de muita oportunidade também. A gente está vendo algumas empresas aí excessivamente amassadas, né? Então, acho que ao longo da conversa a gente vai falar mais sobre isso. Ultimamente, o pessoal aqui tem falado que a palavra desse ano é resiliência. Além dos juros nos Estados Unidos, temos também eleição, risco fiscal e um provável crescimento baixo de PIB. Esse cenário não é muito favorável para atrair o investidor estrangeiro, né? Você acha que o investidor aqui vai ter que saber lidar com o perde, ganha e volatilidade? Legal, Daniel. Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? Mas também não sou dono da verdade. Eu acredito que o investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil, na verdade ele olha com viés de mercado emergente. E o investidor estrangeiro sabe que mercado emergente é essa zona, né? É instabilidade política, é risco fiscal, risco de calote. Quantas vezes a gente já viu o Brasil dar calote, a Argentina dar calote no passado? Né? A Argentina, inclusive, continua fazendo. A gente, pelo menos, parece que aprendemos a lição. Mas eles já sabem de tudo isso, tudo isso já está no preço, de certa forma, né? Então, quando a gente olha o fluxo recente aí, a gente vê o local vendendo e o gringo comprando. Então, o investidor estrangeiro já está ciente disso tudo, né? A gente aqui é que tem que se acostumar com isso e aprender a lidar, vamos dizer assim, com um ambiente em que a bolsa não só sobe, né? A gente viu no final do ano passado muito fundo local tomando resgate. A gente sabe que o resgate da maioria das cotas é de 30, né, dali a 30 dias. Então, a gente está vendo um movimento agora de fundo vendendo ação que é consequência do que aconteceu nos 2 meses do ano passado, os últimos 2 meses do ano passado, de resgate e tudo mais. Então, eu acho que isso vai parar aí nessas próximas semanas e aí a poeira vai dar uma baixada e a gente vai poder ali ver se entre mortos e feridos salvam-se todos, né? Eu acho que vai ter gente que vai ficar pelo caminho, infelizmente, muita gente alavancada, né? Muita gente que comprou nas máximas e viu aí os ativos, tem ativo que caiu 80% da máxima, 90% da máxima. Essa galera dificilmente continua, né? O pessoal fica muito machucado e acaba fugindo da bolsa e indo procurar oportunidade em outras classes de ativos. Mas eu até postei hoje cedo nas minhas redes sociais que o pessoal está reclamando há 6 meses, tem 6 meses que eu escuto, meu Deus, a bolsa está muito ruim, só cai e tal. Mas o Ibov perdeu 23% da máxima. O Bitcoin, nos últimos 3 meses, perdeu 40%. E não tem ninguém choramingando por causa de Bitcoin. Então, assim, o pessoal tem que colocar os pesos e medidas aí nos lugares certos também na hora de reclamar. Maravilha. Fernando, você falou aí de oportunidades, né? Principalmente quem opera derivativos acaba olhando, né, de certa forma, com um pouco mais de carinho quando tem alguma volatilidade um pouco maior, quando a empresa fica um pouco mais amassada, quando aparecem algumas assimetrias. Você está conseguindo enxergar essas oportunidades? Quais seriam os indicativos aí para um bom momento para montar operações? Não, legal. Eu acho que está num momento muito bom, inclusive, para as opções, só que a gente precisa que o macro ajude, né? Acho que eu já falei em outros encontros aqui, né, Felipe, que opções têm muito de time, de trigger e tudo mais. Então, não adianta a gente procurar só o que está barato. A gente tem que procurar o que vai subir no curto prazo justamente pela característica das opções, dos derivativos, que é ter um prazo de validade, ele tem um vencimento, né? Então, se o que a gente espera que aconteça não acontecer dentro daquela janela da nossa opção, do nosso contrato, não adianta nada, né? Se no dia seguinte que a opção venceu, a Petrobras sobe 10% e eu estou comprado na call, eu estava comprado, não adianta nada, eu já fiquei de fora, né? Então, eu enxergo a Bolsa Brasileira como um todo, né, já dá muito peso para commodity em geral, né? Petro, Vale, frigoríficos, Ambev, bancos, que não é commodity, né, mas é setor financeiro. Então, quando eu olho e vejo uma Petrobras e uma Vale negociando a 2,5 vezes EBITDA, Vale 3,5 vezes EBITDA, gerando caixa absurdo, pagando dividendo absurdo, isso tudo para mim é oportunidade. Agora, Fernando,
Posso comprar uma call que vence agora em janeiro e vai dar certo? Cara, não sei, porque o ativo tem que andar dentro da janela da tua operação, mas que tem boas oportunidades aparecendo aí, e a gente está dependendo muito mais de um fluxo do macro, né, da poeira baixar, como eu falei anteriormente, do que de qualquer outra coisa. Eu confesso que estou abrindo posição aqui, o pessoal que me acompanha já viu. Legal. Ô, Fernando, muita gente que acaba operando opções opta por fazer operações alavancadas, né? Eu queria saber quais os riscos da alavancagem e em quais situações ela é indicada ou, de repente, necessária. Legal. Bom, assim, a alavancagem, é importante que você, mesmo alavancado, esteja sempre coberto, que é o que a gente fala no jargão do mercado de opções, né? Então, assim, se você está comprado numa estrutura que vai te obrigar, por algum motivo, a ter o ativo no final, tenha o dinheiro para comprar esse ativo naquela quantidade que você trabalhou com a tua estrutura de opções. Mesma coisa para quem está vendido, né? Ficou muito famoso nos últimos tempos, fazer, por exemplo, venda de puts, com a intenção de comprar o ativo com um descontinho ali face ao valor de mercado. Então, é o dinheiro para, de fato, comprar essas ações se você for exercido, né? Então, esse é o maior cuidado que eu falo com a alavancagem, porque muita gente não entende essa alavancagem. A alavancagem nada mais é do que você fazer a conta. Pega a quantidade de opções que você está querendo comprar ou vender, multiplica pelo strike do ativo que você está querendo comprar ou vender, e você vai ver ali o que a gente chama de notional, que é o tamanho da tua posição, né, em valor financeiro. Então, você tem que estar preparado para arcar com esse tamanho de posição. Se você não estiver, você está, o que a gente fala de sobre-alavancado. Você está mais alavancado do que você consegue cobrir. E tem corretora que deixa você fazer isso, né? A corretora te dá o que falta de margem para você, eventualmente, e, obviamente, se você ficar descoberto, ela vai te cobrar também. Então, tome esse tipo de cuidado. Faça essa continha, é relativamente fácil. Quantidade de opções, vezes o strike da opção, essa é a tua obrigação lá na data do vencimento. Então, eu acho assim, não tem nenhuma operação que você seja obrigado a se alavancar. Vai ser sempre opção do investidor. Tá? Então, é só ter esse cuidado e pisar ali só em terreno firme. Faz o que você sabe que você está fazendo, faz o que você entende. Se você vai se aventurar em alguma coisa que você nunca fez antes, faz pequeno para você poder testar, e aí não tem erro. Maravilha. Ô, Kling, tem pergunta aqui no chat para você. O Morrice fala o seguinte: eu queria saber quais são as estruturas que o Fernando Kling mais utiliza operando derivativos e se ele opera trava de linha horizontal. Legal, essa é uma das que eu mais uso, inclusive. Tem uma operaçãozinha que a gente faz aqui, eu e os alunos, que é um calendário curto. Basicamente, todo vencimento a gente faz, não é sempre nos mesmos ativos, mas é a trava de linha, né? Você comprar a mais longa, vender a mais curta. Você consegue fazer isso com muita facilidade em Petrobras, em Vale, alguns outros ativos que têm uma liquidez muito boa, tipo Via, enfim. Tem que ver o melhor momento para fazer em cada ação, né? Todo mês alguma dá oportunidade, tá? É uma operação aí que a gente acerta bem mais que erra, tá? E tem o calendário comum, né? A trava de linha comum, que é você simplesmente comprar a longa e vender a curta, não necessariamente no finalzinho do vencimento. Funciona bem, só que funciona bem, esse é o tipo de operação que funciona bem quando você está num ambiente de volatilidade baixa. Você tem uma ação andando de lado, faz bastante tempo, aí vale a pena você fazer um calendário, porque você fica comprado na longa e ao vender as opções curtas, você está zerando o teu custo da opção longa. Então, chega no final, depois de 2 ou 3 vencimentos, você consegue ter uma opção longa, para o vencimento daqui a 3, 4 meses, que você praticamente comprou de graça, porque a venda das opções curtas tirou esse custo, sabe? Então, num ambiente em que a ação não se mexe, funciona muito bem, tá? Então, essa é uma que eu faço bastante. Eu gosto muito de fazer trava, gosto muito de fazer venda de call coberta, venda de put coberta, e eu gosto de financiar minhas travas com alguma outra operação, seja uma venda de call, seja uma venda de put, né? Então, vira um Sigo, vira um Jade Lizard. Você sabe que eu não gosto desses nomes, né? Eu tô só falando aqui porque são as que eu realmente mais faço. Agora, esse tipo de coisa eu faço muito. Pegar uma trava e financiar essa trava com alguma outra coisa, então eu fico full direcional ali. Se eu acho que vai subir, eu não fico só comprado na trava de alta. Eu fico comprado na trava de alta e vendido na put. Se eu acho que vai cair, eu não fico só comprado na trava de baixa, por exemplo. Eu fico comprado na trava de baixa e vendido na call, né? Coberto, beleza? Então, são aí, falei umas 4 ou 5 aí que eu faço com bastante frequência. Legal. Ô Fernando, o cenário abre oportunidades, né? Mas nem todas as operações elas são recomendadas para quem está começando ou mesmo quem quer aproveitar essas oportunidades. Na sua visão, qual tipo de operações ou quais tipos de operações
aqueles que ainda não dominam o tema ainda devem evitar? Bom, acho que qualquer pessoa, tá, Daniel, independente de se domina ou não domina, não pode vender opção descoberto, né, aquilo que a gente falou alguns minutos atrás. Então, nunca faça uma operação que o volume financeiro é maior do que o que você consegue cobrir, tá? Vender call descoberto, então, nem se fala, porque aí seu ativo sobe, você se estrepa infinito, ainda mais no ambiente agora que a bolsa está toda amassada, então por um ativo aí subir 10, 20% na semana não custa, né? Então, esse tipo de coisa, sugiro fortemente que evitem. E, cara, evita fazer estrutura que tem muita ponta, né? Eu vendo uma call, vendo uma put, compro outra call, começa a ter mais de 3 pontas, eu já começa a torcer o nariz, porque começa a ficar difícil de você manejar. Por mais que você use um robô, muitas vezes o robô não vai conseguir entrar e sair no spread, na diferença ali de preço entre as opções que você gostaria, justamente por ter muita opção, né? Se você estiver trabalhando ainda com ativo sem ser os top 5 ali do Ibov, de liquidez, né, vai ser ainda mais difícil. Então, acho que as duas principais coisas são essas: evitar muitas pontas nas estruturas, evitar os ativos muito ilíquidos, né, sem liquidez relevante, e 3 no caso, né, e evitar fazer operação descoberta, porque isso aí é tampa do caixão. Ô Fernando, esses ativos mais ilíquidos aí, eles tendem a apresentar mais oportunidades ou não? Essa questão da liquidez, né, da possibilidade de você fazer operações sem ser essas empresas que mais têm negociações, isso aí acaba não trazendo mais oportunidades, mas é possível, dá para olhar para elas, ou é melhor começar por onde tem mais possibilidades de compra, de venda, de liquidez? Legal, assim, não necessariamente o ativo com liquidez ruim de opções é um ativo que tem muita oportunidade. Você pode pegar, por exemplo, uma elétrica, né, uma Copel, uma Engie, vai ter opção lá, vai ter liquidez horrível e uma ação que se mexe pouco, então, enfim, não é atrativa para a gente operar opções, entendeu? Então, essa correlação, ela é bem fraca. E eu esqueci a outra, Felipe, desculpa. Não, era mais interessante olhar para as mais líquidas, né? Para as que têm mais negociação, assim, né? Já para. Sim, eu acho que vale mais a pena. Eu acho que vale mais a pena, até porque o que acontece nessas menos líquidas é a armadilha do book, que eu chamo, né? Que é o quê? Você olha para o book, aí, na verdade, você olha para o último preço, né? Aí tá lá, o último preço da opção, 50 centavos. Aí você fala, essa opção tá valendo 50 centavos. Só que, na verdade, não tem book para ela, porque ela não tem liquidez. Aí, quando você abre o book de oferta, você vê que tem lá um comprador no 1 centavo, um vendedor nos 5 centavos, não vai sair negócio nunca. E o último preço foi uma última negociação que foi feita por um dia atrás, ou lá no início do pregão. Então, aquilo aí distorce muito. E, normalmente, o que as plataformas mostram é o último preço. Então, o investidor desavisado, ele não se liga nisso e acaba pensando bobagem. Então, sempre sugiro isso também. Não só olhe o valor do último negócio daquela opção, dá uma olhadinha no book também, vê se o spread está pequeno, vê se está tendo ordem, vê quando que saiu essa última negociação. São coisas simples e que vai te levar 5 segundos para olhar, entendeu? E te evita de cair em umas armadilhas dessas. Maravilha. Ô, Fernando, o pessoal gostou dos nomes bacanas aí que você falou. Aí o Felipe perguntou o seguinte: você monta estratégia de vol? Isso é straddle coberto, straddle reverso? Você monta esse tipo de estratégia? Toda estratégia que eu monto tem uma componente de volatilidade, tá? Mas falando especificamente de straddles, eu detesto straddle. É a estratégia, para mim, tipo, inominável, assim. Eu odeio fazer, eu raramente faço, eu sempre falo mal. Tem vídeo meu no canal falando mal, explicando por que eu acho muito ruim. E, basicamente, você ficar comprado numa opção, em geral, você está pagando teta, né? Você está pagando para esperar alguma coisa acontecer, você está pagando o tempo, que a gente chama, e você está comprado em vol, você está comprado em vega, ou seja, você só ganha essa volatilidade subir, tá? Então, quando você faz um straddle normal, você está comprando uma call ou comprando uma put, então você está pagando 2 tetas, você está pagando 2 vegas, então você está, assim, é uma estrutura muito cara, que tem que ter um deslocamento muito grande do preço do ativo objeto para algum dos lados, para você empatar
né? Para você começar a ganhar dinheiro, tem que ser ainda maior esse tamanho do deslocamento do preço do ativo. Então, assim, eu não gosto, acho que tem coisas melhores. O straddle é a estrutura do indeciso, né? O cara não sabe para onde o mercado vai, ele monta um straddle. Aqui, o mercado não é lugar para gente que não sabe para onde o mercado vai, né? Você tem que ter uma posição, ter um racional, ter alguma coisa que te motiva a acreditar que vai subir ou vai cair. Porque senão tu é um perdido, cara, e o perdido paga mais caro no mercado. Perdido paga mais caro no mercado. O Felipe faz uma outra pergunta aqui, Fernando. Ele queria saber qual o momento que você indica encerrar ou rolar a estratégia. Existe algum ponto específico no meio da operação que você olha para ela e fala assim, bom, vou encerrar ou vou rolar? Então, a pergunta é muito boa e a resposta vai ser bem mequetrefe, vai ser um baita de um depende, né? Resposta de economista. Porque, assim, Depende de qual estrutura que você está montado, ô Felipe, né? Então, vou dar um exemplo de uma estrutura bem comum, né? Por exemplo, uma venda coberta. Qual o melhor momento para eu rolar? Para mim, existem dois momentos. Existe um momento em que a maior parte do valor extrínseco daquela opção, né, do valor de expectativa, já acabou, e aí você rola, porque não tem... Imagina o seguinte, fiz uma operação de venda coberta para ganhar uma taxa de 2%, sei lá. E aí a opção já desvalorizou, aquela call que você vendeu já desvalorizou, e agora sobrou lá 0,2%. Então já foi, quase que mais de 90% do valor extrínseco da opção já foi extinguido, né? Então, por que você vai continuar naquela operação? Já encerra aquilo ali, e se for o caso, vende a do mês seguinte, faz a rolagem vendendo a call do mês seguinte, entendeu? O outro tipo de rolagem é a rolagem quando a tua estratégia deu errado, de certa forma, ou ainda não deu certo, e você quer ganhar tempo ou alongar aquela estrutura. E aí vai depender muito de que estrutura que é, entendeu? Para você definir o melhor momento ali para fazer essa rolagem. É uma questão bem particular aí, por isso que depende. Mas aí essa rolagem aí impacta também nos custos da estratégia, né? Impactos. Existem várias formas de você fazer a rolagem, né? Já falando aqui techniquez. Porque você pode fazer a rolagem só pegando a tua estrutura e jogando para o mês seguinte. Basicamente, você só vai mudar o vencimento da estrutura. Existe a rolagem que você muda o vencimento e muda o strike. E aí você vai impactar nos custos também, vai mudar tudo praticamente, né? Você vai mexer no strike das opções que você está comprando vendido ali. E tem uma outra que não é bem rolagem, né, porque não está mudando o vencimento, mas é você trocar o strike de todas as operações dentro do mesmo vencimento. Pode acontecer também de você achar que isso faz sentido. Então, esses três existem. O único que, na verdade, todos eles têm impacto de custo. Todos eles vão ter impacto de custo, a não ser que você pegue um momento muito específico em que está custando a mesma coisa que você pagou e você vai rolar de graça, mas é uma questão bem particular. Aí é mais difícil e tem que manter a planilha lá de custos muito bem preenchida para não ter surpresa. Tem que ser bom de dedo também. Encerra a operação, aí vai olhar, deu ruim, paguei mais do que devia, ganhei nada, fiquei no preju ainda. É isso aí. A rolagem boa é aquela rolagem positiva, né, Felipe? Sim. Desculpa te cortar, eu tava falando, rolagem boa é aquela rolagem positiva, que você está no lucro e tu quer estender a operação para mais um mês, então tu rola recebendo. Essa é bacana. Melhor ainda, melhor ainda. Maravilha, então, Fernando Kling aqui com a gente, inaugurando sua participação aqui em 2022, depois de um ano bastante participativo, com sempre participações muito bacanas aqui em 2021, e espero que sigamos assim, viu, Kling? Você sempre por aqui com a gente na BMC. Abraço para você, ótimo ano e até a próxima, então. Abração, Felipe. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal do chat. Qualquer dia eu passo aí pra gente tomar um café todo mundo. Valeu. Valeu, combinado. Abraço. Tá mais do que convidado, sempre muito bem-vindo aqui. Esse foi o Fernando Kling, especialista em derivativos, sempre aqui com a gente, batendo um papo, conversando um pouquinho sobre estratégia, sobre derivativos, opções, enfim, quais as estratégias que ele mais gosta, as operações e tudo mais. Bom, 3 horas e 18 minutos, eu quero chamar aqui o Daniel Morales para trazer para a gente nossa última atualização do mercado, antes de colocarmos um ponto final nessa edição do BMC Marketing. Morales, conta pra gente aí como é que está essa movimentação. Bora lá. O Ibovespa agora nesse momento está subindo 0,64% aos 101.650 pontos.
Entre as altas aqui, BRF continua subindo aí, está na frente com 5,20%, Apvida também com 4,27%, Fleury está com 4,03%, tem o grupo Notre Dame Intermédica aqui com 3,51%, Bradespar subindo também, assim como Vale, Locamérica, Pets, PetroRio, tem também Ipera, Itaú Unibanco também subindo, Azul subindo também. Quem está caindo aqui? Positivo, caindo 4,54%, Via também está caindo 4,38%, JHSF está recuando 3,71%, Rumo 3,67%, Magazine Luiza também caindo 3,43%, também BR Malls, Pão de Açúcar, Cielo, Cogna, Copel, Eneva, Sabesp também, Raia Drogasil, Semig, CPFL também caindo. O dólar também caindo, agora caindo 0,08% aos R$ 5,73, Felipe Nascimento. É isso aí, Daniel Morales. Chegamos então ao final do nosso BMC Market. Vamos dar um tchau pro pessoal aqui do nosso chat. Verdade. Rui resolveu aparecer só agora. Não, mas ele falou que tá ligado, só não consegue escrever aqui pra gente, mas tá de olho, tá ligado aqui na gente. Acesso médico aqui. Ele tá de roupão, né? Tá. Ele tá sempre de pijama, não roupão, desculpa. Ele tá sempre de pijama, às vezes ele tá numa dessas ali dando umas pescadas. Um abraço, o Acesso Médico falou, que saudade dos FIIs, tempo bom dele se foi, não voltou até hoje pra comprar. Acesso Médico. Atílio Felipe Neto por aqui, Josias Teixeira, o Morris, o MPK, quem mais está por aqui? O Arthur Brito, olha só, o professor Orivaldo Gonçalves, diz que gosta muito de operar opções, viu, Daniel Morales? Olha. A gente pode bater um papo com o Kling, com o Alexandre Cabral, que está em férias, quando ele voltar, boa. Aí o professor Orivaldo Gonçalves faz perguntas aí para o Cabral sobre opções também, né? O Felipe Lipe, o Helder por aqui também. O Acesso Médico falou, me conforta muito você tá ferrado e saber que tem alguém junto com você. Ou mais ainda. Não sei, é reconfortante você ver outra pessoa se dando pior do que você. Que instinto, né? Um instinto meio... Depende, se for em game, sim. Em game a gente sempre torce para todo mundo se dar mal, então sim. Depende da ocasião, né? Isso aí. Depende da ocasião. É isso aí então, Morales. Estaremos juntos novamente amanhã a partir das 2h da tarde. Bom descanso para você. Até mais, hein? Até mais. Só dando aqui um abraço também pro Adilson, que colocou eu. É isso aí. Então, Adilson, um abraço para você também. E a gente sabe, olha só o Rui das Neves falando que hoje a mulher dele colocou ele para trabalhar. Bom trabalho aí, Rui das Neves. Você precisa trabalhar, a gente também, mas a gente só volta amanhã. Um abraço para vocês e até amanhã. Valeu pro Ezequiel também. Um abraço, Daniel Morales. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. E olha só, hein? Se inscrevam no nosso canal. A gente bateu a nossa meta de 40 mil inscritos agora no comecinho do ano e vamos além, vamos seguir crescendo a nossa meta por aqui. Então se inscreva no nosso canal, também deixa o seu joinha aqui, deixa seu like aqui no nosso vídeo, porque você está sempre aqui com a gente, né? Deixa o seu joinha. Valeu, eu volto então amanhã com o nosso BMC Market. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.